Olá, tudo bem? Mulheres de fé e homens de fé também. Muito bem-vindos novamente a esse canal. Hoje é domingo, graças a Deus. E, gente, hoje eu fui no culto com o meu esposo e hoje tivemos uma palavra, nossa, maravilhosa a respeito da obediência. E aí eu gostaria muito assim de estar passando um pouquinho para vocês, né, sobre tudo que a gente aprendeu lá e tudo que, assim, a respeito da palavra de Deus sobre esse princípio. E é o seguinte, a palavra é obedecer. O que é obedecer a alguém? Obedecer eu até peguei aqui o significado no dicionário, tá? Se vocês quiserem podem procurar aí no Google. Obedecer significa submeter-se à vontade de outra pessoa ou estar sob o comando de alguém, né? É submeter-se à vontade de outra pessoa ou estar sob o comando de. E, gente, eu não sei vocês, mas geralmente, né, quando a gente tá naquela fase de adolescência, pré-adolescência, a gente começa a querer ir contra, né, tudo aquilo que os nossos pais falam, aos conselhos dos adultos. E comigo aconteceu muito isso. Eu fui uma adolescente e até mesmo depois dos meus 18 anos, desobediente, né? Eu não aceitava os conselhos dos mais velhos, eu achava que os meus pais estavam falando coisas nada a ver, que eles só queriam me atrapalhar, vamos dizer assim. E geralmente acontece isso, só que às vezes a gente acaba assim não sendo, não aprendendo, mesmo depois de passar essa fase, né? Que assim, não é uma fase de que assim, todo adolescente tem que ser rebelde, tem que ser desobediente, não. Isso aí a gente aprende desde pequenininho, né? E é ensinado. E assim, vai também muito do caráter da pessoa, vai da capacidade da pessoa ter o entendimento, né? De que a obediência, ela é um princípio, ela é através da obediência que a gente honra, né, as pessoas, honra os nossos pais, honra aqueles que estão acima de nós. E geralmente, né, acontece, só que assim, tem gente que, por mais que passou já da fase da adolescência, já passou da fase de ser jovem, vamos dizer assim, né, continua ainda com a rebeldia, né, continua com aquela sementinha plantada dentro dela, né, de desobediência. E da mesma forma que é com os pais, né, nós também precisamos aprender o princípio de obedecer a Deus, que é o mais importante. E na palavra de Deus, ela nos mostra, né, como que é importante seguir, né, esse princípio de obedecer. Tanto é que o pecado ele entrou no mundo através da desobediência. Quando Deus deu uma ordem para Adão e para Eva lá no Jardim do Éden, quem leu a palavra lá de Gênesis, né, o início de tudo, sabe do que eu estou falando. Deus deu uma palavra, uma ordem para que eles não comessem uma certa árvore do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles tinham à disposição deles tudo, sabe? Eles não precisavam trabalhar, eles só tinham que, assim, cuidar ali do jardim, tudo, e eles tinham tudo para eles, tá? Tava tudo ali à disposição. Deus abençoou eles de maneira, assim, sobrenatural. Mas através da desobediência, da raiz que foi plantada ali dentro, aquela sementinha que foi plantada por Satanás no coração de Eva, eles acabaram fazendo aquilo que Deus pediu para não fazer. Deus pediu só uma coisa, gente, só uma. E de tantas coisas boas que eles já tinham, eles decidiram fazer aquilo que Deus tinha falado para não fazer. E a partir daquele momento que o pecado ele entrou no mundo e nós vivemos as consequências, né, desse erro, dessa escolha,
mal feita que eles fizeram naquele tempo. E tem uma passagem que eu vou ler aqui para vocês. Aqui fica lá em Mateus, que fala assim, Mateus 7:24. Fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E lá no 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Quando Deus pede para nós fazer uma coisa e nós obedecemos aquele pedido, nós automaticamente nos tornamos prudentes. Quando a gente não obedece a palavra de Deus, obedece os princípios, os mandamentos, os estatutos, da palavra de Deus mesmo, a gente acaba se tornando insensato, porque nós acabamos atraindo para nós as consequências daquela desobediência. E Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo, e dessa maneira, a gente consegue saber o que Deus quer que a gente faça. Através do Espírito Santo, ele coloca em nosso coração se uma certa atitude, uma certa decisão está correta com a palavra de Deus ou não. Deus fala através do Espírito Santo com a gente. Só que assim, a obediência, ela é uma escolha. Nós decidimos se vamos obedecer ou não. Só que a gente tem que pensar que vai ter consequências, entendeu? Muitas vezes, na hora de obedecer, a gente pode pensar, poxa, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu sou obediente, eu sou fiel à palavra, eu sou fiel a Deus, e eu sei que Deus, ele só quer o melhor para minha vida. Então eu vou fazer aquilo que Deus está me pedindo, por mais que para mim nesse momento seja difícil. É 1000 vezes melhor a gente seguir aquilo que Deus está falando pra gente. É como lá, na outra passagem aqui em Mateus 21, 28, tá? Tem lá a parábola dos 2 filhos, eu vou ler bem rapidinho. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E o filho respondeu: sim, senhor, porém ele não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, o homem disse a mesma coisa, filho, vai trabalhar na vinha? E só que esse segundo, ele falou assim: não quero. Depois, arrependido, ele foi. Qual dos 2 que fez a vontade do pai? O segundo, não é? Por quê? Porque por mais que ele falou que não queria, ele se arrependeu. Ele falou, poxa, eu tenho que fazer aquilo que o meu pai está pedindo. Eu preciso ser obediente ao que o meu pai está pedindo. E ele foi. Então, qual dos 2 que tem assim mais condições do pai ir lá e ajudar e abençoar? Não é o segundo filho? Não foi aquele que obedeceu a ele? O filho rebelde, ele vai ficar mais de lado. Não tô falando assim que o pai vai escolher, o pai ou a mãe vai escolher. Só que é 1000 vezes melhor você ter uma pessoa que te obedece, um filho que te obedece, alguém que está debaixo da sua autoridade, que te obedece, que faz aquilo que você pede, do que uma pessoa rebelde que simplesmente fala, não quero e não vou, e pronto. E aquilo ali é a vontade dela e pronto, Jesus, ele nos ensina, que nós precisamos obedecer. Tem uma outra passagem que ela é muito forte, viu, gente? Fica lá em Mateus 7:21. Fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor
vai entrar no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de Deus, né? Muitas vezes acontece da gente estar até indo para a igreja e cumprindo, né, as coisas assim que a gente acha que não, isso ali tá suficiente, eu ir para a igreja tá suficiente. Não, gente, não é assim. Com Deus não funciona dessa maneira, tá? E na igreja, só ir na igreja não funciona. O que funciona é a gente cumprir o que está escrito na palavra dele, é cumprir a vontade dele. Por mais que na nossa vontade a gente não queira, a gente fique com preguiça ou com vergonha, ou, né, não dá certo. A gente precisa cumprir aquilo que Deus pede para nós, né? E tem às vezes acontece da gente, por exemplo, vamos dar um exemplo, a Bíblia, né? A Bíblia, nós sabemos que nós precisamos ler a Bíblia, tá? A Bíblia não é feita para ficar aberta ali num canto e não, vou abrir lá no Salmo 23 e deixar ela ali. Não, a Bíblia ela é feita para ler, né? Da mesma forma que você tem coragem de abrir um livro lá de histórias fictícias e histórias sobre não sei o que, e você se envolve com aquilo ali, ou até mesmo com a Netflix, ou qualquer outra coisa que você gosta de se entreter, você precisa pegar a Bíblia e ler ela para você se encher, entendeu? Porque assim, nós precisamos sim ter o nosso momento de diversão, de lazer, né? Assistir aquela série que você gosta e tal. Mas a gente precisa também aprender a gostar de ler a palavra de Deus, porque é através dela que a gente vai saber aquilo que Deus quer para nós. E é através delas que a gente vai aprender sobre as promessas de Deus, sobre aquilo que Deus tem planejado para nós. É através dela que a gente vai saber a nossa história desde quando iniciou o mundo, de quando Deus criou o mundo, né? É através dela que a gente vai saber do nosso futuro, né? Quando Jesus voltar para nos buscar. Então nós precisamos ler. E muitas vezes a gente, Deus, o Espírito Santo fala com a gente, fala: ei, já chega, né? Você tá aí só assistindo a série, assistindo futebol, não sai do seu celular. Então, e aí? E a minha palavra? Quando é que você vai se encher daquilo que é a verdade, né? Quando é que você vai se encher da palavra, né? Daquilo que eu tenho para falar com você? Então, gente, a gente precisa obedecer essa voz, né? Essa voz que é do Espírito Santo, que é aquela que nos motiva a ir para a palavra e a entender o que Deus quer para nós, né? A gente não pode ficar assim, protelando, ou, ai, mas eu tô com preguiça, ai, mas é chato. Gente, não é chato. Só vai ser chato se você nunca abrir ela, nunca ir lá e ler realmente, entender e falar: Senhor, olha que isso aqui eu não tô entendendo, me explica. E Deus vai te explicar, entendeu? Deus vai te vir, o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você tá lendo. Pode ser que na hora que você lê, não aconteça nada, você ainda não vai ficar meio assim, falar: ai, eu não entendi ainda. Mas se você pediu com convicção que o que você quer aprender, Deus vai te mostrar, né? No seu dia a dia vai acontecer alguma coisa, você vai falar: ah, olha só, é aquilo ali que a palavra estava querendo me dizer, né? E é assim que a gente vai aprendendo. Então é muito importante a gente obedecer a voz do Espírito Santo, né? Mesma coisa quando a gente está acostumado a ir numa direção. Todo dia a gente vai por um caminho, né? Vamos supor, vamos para o serviço para um caminho. E de repente o Espírito Santo fala: não, muda a rota, vai para o outro lado. Não é melhor obedecer? Porque Deus pode estar te dando um livramento naquele caminho que você sempre pega, entendeu? Então é 1000 vezes melhor a gente fazer aquilo que Deus está falando para nós fazer, do que a gente fazer da nossa vontade, da nossa cabeça, e depois, gente, as consequências vêm. E não adianta falar que Deus não te avisou, que Deus não tá cuidando de você, tá? Porque Deus cuida da gente sim, viu? E eu quero mostrar aqui também, aqui, tá em Filipenses, vou abrir lá, Filipenses 2, 5 a 8, Filipenses 2, 5 a 8. Jesus Cristo, gente, ele é o nosso maior exemplo de obediência, tá?
Está escrito assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpar o lugar de Deus, né? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele veio, viu? Ele veio em figura humana, ele foi um humano aqui na terra, ele desceu para fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Deus, ele deu Ai, como eu falo? Esqueci. Deus, ele falou, né, para Jesus descer aqui na terra, e Jesus veio por vontade própria em obediência ao Pai, né? Deus deu uma missão para Jesus, né, para vir aqui na terra, e através dele todos os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício que ele fez aqui na terra. Gente, Jesus, ele foi aqui na terra 100% humano. Então, ele passou por tudo aquilo que a gente passa, tá? Ele sofreu com vontades, com desejos carnais, tá? Ele deve ter, assim, ter tido, nossa, vontade de responder aquelas pessoas que enchiam o saco dele todo o tempo. Imagina Jesus tendo vontade de responder mal uma pessoa, porque olha, era provação, viu? Jesus foi provado aqui na terra. E tudo aquilo que a gente passa, Jesus passou também. Mas ele sabia, ele tinha convicção daquilo que ele veio fazer aqui na terra, daquilo que Deus tinha pedido para ele. E ele preferiu obedecer ao Pai, entendeu? E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos ter a convicção daquilo que a gente é aqui na terra, do porquê estamos aqui, entendeu? E a gente precisa ser fortes, tá? Deus, ele pode te fortalecer se você quiser, porque tudo aquilo que a gente pede, Deus, ele nos dá. Jesus, ele nos abençoa infinitamente mais do que aquilo que a gente pede. Então, se você pedir com fé, se você pedir com vontade, falar: Senhor, eu quero te obedecer, Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero fazer a vontade da minha carne. Eu sei que cumprindo aquilo que o Senhor pede, que aquilo que o Senhor quer para nós, eu sei que eu vou colher o melhor dessa terra, né? Eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, tá? Não sejamos desobedientes, não sejamos rebeldes, tá? Porque isso não traz felicidade, isso não traz alegria ao nosso coração. Nós precisamos aprender de Jesus. Jesus, ele tem até aqui, gente, que eu deixei até aqui, ó. Jesus falando assim, lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, se você está passando por alguma dificuldade em obedecer ao seu chefe, em obedecer ao seu líder, em obedecer ao seu pastor, em obedecer a Deus, que é o principal. Se você tem essa dificuldade, se você acha que o seu coração está endurecido, que você não consegue fazer aquilo que te pedem, por algum motivo, não sei qual, vem para Deus, vem para Jesus, pede: Jesus, eu preciso que o Senhor transforme o meu coração, transforme o meu caráter, que eu quero ser, Senhor. Eu quero ter um coração de servo, um coração obediente. E você vai colher tudo aquilo que você vai plantar através da sua obediência, tá? E a gente só colhe aquilo que a gente planta. E se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Pode ser difícil,
no momento de obedecer, mas é melhor, gente. É muito melhor a gente fazer aquilo que é da vontade de Deus do que da nossa vontade, porque olha, eu sei muito bem o que é fazer aquilo que é da minha vontade e depois me estrupiar, viu? E não é legal, e depois a gente paga as consequências. Então, gente, que vocês possam ficar com essa palavra, tá? Na nossa igreja a gente tá tendo essas palavras, né, sobre os princípios de Deus. Tá tendo uma série chamada Paz e Provisão, tá? E cada semana ministrado para nós um tema, tá? Nós já falamos sobre aliança, nós já falamos sobre a meditação na palavra de Deus, nós já falamos sobre a unidade, como que nós devemos andar em unidades uns com os outros, tá? E hoje iniciou esse tema da obediência. E se você estiver aí pensando, poxa, eu queria ir para uma igreja, mas eu não sei aonde, eu não faço ideia qual igreja devo ir, tá? Assim, eu vou te dar, né, assim, a dica da minha igreja, tá? Não tô puxando a sardinha pra minha igreja, mas se você não sabe um lugar pra ir, né, eu te convido, tá? De todo o meu coração, eu te convido a visitar a nossa igreja, tá? Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, os dias de culto. Se você tiver o interesse de ouvir mais, de aprender mais sobre quem é Jesus Cristo, sobre quem é Deus, que é um Deus maravilhoso, sobre como ter a sua vida transformada, sobre tudo, assim, sabe, da palavra de Deus, que se você quiser aprender, se você sentir no seu coração de ir a uma igreja, então eu convido você, tá, a ir lá visitar, conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você acha que ainda não está preparado para ir para a igreja agora, eu te convido a assistir a nossa célula, tá? Nós temos as células das mulheres, que é da geração que eu participo. Ela acontece toda quinta-feira no Instagram ao vivo, às 7h30 da noite. E eu vou deixar aqui também, tá? O link lá do Instagram da minha pastora, nossa pastora Jaque Bueno. E, gente, mulheres que quiserem assistir a série, homens também quiserem assistir, né, podem entrar lá nesse link e assistir, que, olha, eu tenho certeza que vocês serão abençoados, tá? E é isso aí, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui, tá? Eu não vou me estender muito porque já tá passando o tempo e eu não quero fazer vídeos muito longos pra não ficar muito cansativo, tá? E é isso aí, muito obrigada por ouvirem até aqui, que Deus abençoe vocês, tá? Eu vou orar agora por vocês, para que essa palavra entre no seu coração e vocês sejam selados, tá bom? Senhor Jesus Cristo, eu coloco diante de Ti, Pai, cada vida que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com Teu amor, Senhor, entrar no coração de cada pessoa, Senhor. E que os Seus princípios, Senhor, sejam selados no coração dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, aquele, Senhor, que tem dificuldade em obedecer a Tua palavra, e obedecer, Senhor, os princípios do Senhor, em obedecer aquilo que o líder dele fala, o pastor dele fala, Senhor. Que o Senhor Deus venha quebrantar esse coração, Pai. Que o Senhor venha quebrar, Pai, todo o espírito de rebeldia, de rebelião, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. E que essa pessoa venha, Senhor, a entender, Pai, a compreender, Senhor, o Teu amor, Pai, compreender a Tua palavra, Senhor, e que haja a transformação na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Que essa semana seja abençoada. Amém? Até mais e até o próximo vídeo. Não deixe de compartilhar, de curtir, tá? Mandem para os seus amigos, para as suas amigas, porque eu creio que muitas pessoas precisam ouvir um pouquinho dessa palavra, tá bom? Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.